Olá, eu sou o João e hoje vamos resolver um dos problemas da nossa lista de condicionais, da lista 1 de nível sênior, aqui do preparatório para o OBI de 2025. Esse problema, ele trata sobre condicionais, ele é o último problema da lista, e eu não vou ler o enunciado completo aqui com vocês, por ele ser um pouco extenso, mas eu vou falar o que o problema nos está pedindo. Ele contextualiza uma história que a gente está no hotel e tem duas lâmpadas, as lâmpadas A e a lâmpada B. E elas podem ter dois estados, o 0, que significa que a lâmpada está ligada, e falei errado, que a lâmpada está desligada, e o 1, que significa que a lâmpada está ligada, on e off, que a gente pode se dizer assim, né? E aí a gente tem dois interruptores, o C1 e o C2. O C1, ele troca o estado da lâmpada A quando a gente aperta ele. E o C2, ele tem a capacidade de trocar o estado tanto da lâmpada B quanto da lâmpada A. Ele faz os dois ao mesmo tempo. Então, se eu aperto o C1 e a lâmpada A está desligada, ela vai ficar ligada. Se eu aperto o C2 e eu tenho que a lâmpada A está desligada e a lâmpada B está ligada, isso vai nos dar que a lâmpada A fica ligada e a lâmpada B fica desligada. Com isso, o problema nos pede o seguinte: dados os estados iniciais e desejados das duas lâmpadas, determine o número mínimo de vezes que os interruptores devem ser apertados. Então ele nos diz aqui que a entrada contém quatro inteiros IA e B, FA e FB, que são os estados iniciais da lâmpada A e B e os estados finais desejados da lâmpada A e B, respectivamente nessa ordem. E ele quer que a gente imprima um único número, que é o número mínimo de interruptores que devemos apertar. Ele até nos deixa um exemplo aqui, mais um exemplo para complementar com os que eu já dei. Por exemplo, se as duas lâmpadas começam apagadas e você quer que apenas a lâmpada A termine acesa, basta apertar o interruptor C1. Legal. É importante entender completamente a historinha, a ideia que o problema está nos passando, para a gente não codificar errado. E outra coisa interessante aqui é que ele nos diz que, em um conjunto de casos de teste valendo 25 pontos, as duas lâmpadas começam sempre apagadas. Então, é legal quando o problema tem subtarefas para a gente pegar a pontuação, porque a gente tem a oportunidade de começar de um subproblema menor, né, que às vezes é mais fácil de resolver. Nesse caso, essa questão é até um pouco mais simples e isso não era necessário, mas vai ser interessante começar por essa subtarefa para poder chegar na ideia final. Então, vamos lá. Ele nos diz que para um caso de 25 pontos, seria as duas lâmpadas inicialmente estariam desligadas, né? Então a gente receberia 0 e 0. E aqui a gente não saberia, no caso a gente poderia ter múltiplos estados finais para essas lâmpadas, mas elas sempre começariam desligadas. Então a gente teria que resolver esse problema. E é interessante porque se formos analisar todas as possibilidades para esses dois daqui, não são muitas. Primeiro que o que eu poderia ter aqui, né? Eu poderia querer, por exemplo, que as duas lâmpadas continuassem desligadas, que seria 0, 0. Que as duas ficassem ligadas, que seria 1, 1. Que a primeira ficasse ligada e a segunda desligada. E que a primeira ficasse desligada e a segunda ligada. Se eu quisesse que as duas continuassem desligadas, eu não teria que apertar nada. Então a resposta seria 0. Se eu quisesse ligar as duas, basta apertar o C2, né? Porque ele troca o estado das duas. Então a resposta seria 1. Se eu quisesse fazer isso para o 0, 0, começando do 0, 0, querendo chegar que só a primeira lâmpada ficasse ligada, eu poderia apertar só o C1, porque o C1 só altera a lâmpada A. Então a resposta aqui também seria 1. E se eu quisesse que a primeira lâmpada ficasse desligada e a segunda lâmpada ficasse ligada, eu teria que ligar as duas primeiro, né? E depois eu teria que desligar essa, para ficar assim. Então, a resposta desse caso seria 2. E é bem interessante isso, porque isso são todas as possibilidades que a gente tem para os estados finais. E a resposta, no caso, só é assim porque a gente começou desse estado. Mas é interessante que, se você for testar, você nunca vai chegar em algo diferente disso aqui. Ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser 2. Então, basta a gente analisar isso para todos os casos, né?
que a gente consegue chegar na solução final. Eu vou codificar, que eu acho que já ficou um pouco mais claro. E eu acho que no código realmente essa ideia de que eu falo de testar todas as condições, todos os casos, né, ficaria mais claro. Então vamos lá. Eu vou usar essa IDE online para facilitar um pouco a visualização. E a gente tem como entrada o IA, o IB, e o FA e o FB, que são os estados iniciais da lâmpada A, o estado inicial da lâmpada B, o estado final da lâmpada A, o estado final da lâmpada B. Eu vou ler usando CIN, já que a gente está usando agora C++. E vamos analisar todos os casos que a gente tem. Vamos começar por uma resposta que seja mais simples, né? Se eu quero que, inicialmente, se eu quero que o estado final da lâmpada A e o estado final da lâmpada B sejam iguais aos estados iniciais, eu não preciso apertar nada. Eu só vou deixar tudo do jeito que está. Então, se A for igual a FA e B for igual a FB, a minha resposta é simplesmente zero, né? Então eu posso só falar aqui cout cout 0, pintar uma quebra de linha também, e eu posso retornar zero aqui, que significa que eu já encerro o meu programa. Isso seria o nosso caso base. Se eu não preciso apertar nenhum botão, se eu não vou alterar nada as lâmpadas, a minha resposta é zero e aqui acaba o programa. Interessante, já que a gente já conseguiu quebrar um caso. Vamos agora analisar todas as possibilidades que eu tenho para as lâmpadas iniciais, né? Eu posso ter as lâmpadas iniciais como as duas desligadas, as duas ligadas, a primeira ligada e a segunda desligada, e também a segunda ligada e a primeira desligada. Vamos analisar esses casos primeiro. Então, se eu tenho a primeira lâmpada desligada inicialmente e a segunda lâmpada desligada inicialmente, eu posso dizer que a gente pode analisar agora as possibilidades para o final, né? Eu posso olhar o seguinte: se só dar um espaçamento aqui, se eu quero que eu quero que no final só a lâmpada A esteja ligada e a lâmpada B esteja desligada, isso é um caso que eu só preciso apertar 1, né? Se eu apertar o C1, eu vou ligar a lâmpada A e aí eu chego na minha resposta. Ou, no caso agora, se eu quero que a minha lâmpada A esteja ligada e a minha lâmpada B, eu coloquei B aqui, mas era FB, foi mal, galera. E a minha lâmpada B esteja ligada também, se eu quero esse caso, esses são os meus dois casos possíveis que a minha resposta vai ser 1. Porque aqui eu posso apertar o C1 e ligar a lâmpada A, e aqui eu posso apertar o C2 e ligar as duas lâmpadas. Então, esse caso a minha resposta já vai ser 1. Se não, qualquer um dos outros casos, a minha resposta vai ser 2, né? Que é aquilo que a gente analisou. Porque o caso que a resposta vai ser 0, que é o apertar nada, a gente já está tratando aqui em cima. Então a minha resposta vai ser 2. Eu posso fazer isso agora para os outros também, né? Que aqui eu já consegui tratar o caso que nos dá 25 pontos. Que inicialmente as duas lâmpadas estão desligadas. Vamos tratar os outros casos agora. Se a minha lâmpada 1 está ligada e a minha lâmpada 2 está desligada, vamos pegar mais um caso aqui, que também seria se a minha lâmpada 1 está desligada e a minha lâmpada 2 está ligada. E por último, eu vou tratar o caso em que caso contrário, seria se as duas lâmpadas estivessem ligadas inicialmente. Então a gente consegue até copiar essa estrutura aqui. Eu não recomendo muito ficar copiando e colando código, mas não é necessariamente um problema. Nessa questão aqui que a gente teria que escrever muita coisa redundante. Então, aqui nessa segunda parte, nessa segunda condição, que seria minha primeira lâmpada está ligada e a minha segunda lâmpada está desligada. Se eu quisesse que, no caso, só eu queria, sei lá, que minhas duas lâmpadas ficassem desligadas no final, eu só teria que apertar um interruptor, que seria o C1.
Se eu quisesse que a minha primeira lâmpada desligasse e a minha segunda lâmpada continuasse ligada, continuasse não, né? Ficasse ligada, eu poderia também apertar só o C2 e a minha resposta continuaria sendo 1. Então eu já consegui tratar esse caso. No caso, se eu quisesse qualquer coisa diferente disso, eu teria que apertar duas vezes, né? Por exemplo, se eu quisesse um caso que minha resposta seria, sei lá, primeiro eu teria que ter, pensando aqui, se eu quisesse que as duas lâmpadas ficassem ligadas, eu teria que apertar o C2 para virar 0 e 1, e depois eu teria que apertar o C1 para ficar 1 e 1. Então, esse seria um caso em que eu teria que apertar duas vezes. E aí, esse else já trataria isso. Aqui embaixo, vai ser bem similar, né? Se eu quero que só minha primeira lâmpada, eu quero só ligar minha primeira lâmpada, e aí as duas vão ficar ligadas, é só apertar uma vez, né? E se eu quero que a primeira fique ligada e a segunda fique desligada, é só apertar uma vez também. Caso contrário, eu teria que apertar duas vezes. E se inicialmente, esse caso aqui seria inicialmente as duas lâmpadas estão ligadas. Se inicialmente as duas lâmpadas ligadas, eu poderia ter um caso em que eu desligo a primeira e deixo a segunda ligada. Então, se eu quero que esse seja o meu estado final, eu vou ter que apertar só uma vez, legal? E se eu quero desligar as duas, eu também vou ter que apertar só uma vez. Caso contrário, eu teria que apertar duas vezes. E isso. Assim a gente conseguiu resolver a questão. A gente conseguiu resolver o problema tratando todos os casos com condicionais. A gente pode fazer o teste aqui. Esse aqui seria um caso em que a gente está com as duas lâmpadas desligadas e a gente quer ligar as duas. Então a resposta teria que ser 1. Eu vou dar um run code e a resposta deu 1. Aqui eu tenho as duas lâmpadas desligadas e eu quero ligar só a última. A resposta teria que ser 2, como a gente discutiu aqui. E legal, deu certo, então eu acho que a gente pode enviar esse código, porque a ideia já faz muito sentido. Vamos mandar aqui. Para submeter, a gente entra na lista, seleciona o problema, que é o problema I, choose file, e aí a gente pode vir aqui e selecionar onde a gente codificou o nosso programa aqui, né? No caso, eu teria que ter salvado isso em um arquivo, então eu vou fazer isso rapidinho e aí eu corto para vocês comandando o problema. Acabou que eu só tive que baixar por aqui pela IDE Online o arquivo do nosso problema, então foi bem tranquilo. Aí eu venho aqui, seleciono o local onde eu salvei, faço a submissão e aí a gente só aguarda o resultado. Ainda não foi julgado, né, a nossa submissão. E foi aceito, a gente conseguiu os 25 pontos e os 75 pontos. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Essa questão é interessante, a resolução ficou um pouco longa, porque eu tentei discutir ao máximo com vocês, mas essa questão, o interessante dela é que teria outras formas de a gente resolver, e tem uma forma que é bem legal, que é modelando esse problema como um problema de grafos, e quando a gente for tratar sobre esse assunto, talvez a gente consiga reexplicar essa questão, tratando ela como um problema de grafos também, ia ser bem legal. Não haveria necessidade, né, porque a gente conseguia só resolver por condicionais, mas é interessante ver outras abordagens. Então é isso. Agradeço a atenção e bons estudos para todo mundo.